Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu quero vos falar acerca de quem será julgado. Eu estou falando acerca do juízo final, baseado no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, onde está escrito assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez entrando na Tua presença, pedindo, Senhor, direção, unção, para ministrar Tua palavra, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor tocar em minha alma, em meu coração. Eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, eu quero vos falar acerca deste julgamento. Quem será o juiz? Se nós analisarmos a palavra de Deus, nós veremos que o Pai é o supremo juiz. Porém, o próprio Pai confiou ao seu Filho unigênito, ao Senhor Jesus Cristo, toda a autoridade nos céus e na terra. João 5, 22, 27. Portanto, haverá um tribunal criado pelo Senhor Jesus. Jesus terá ao seu lado a igreja glorificada, a igreja de Cristo glorificada, estará com ele no dia do julgamento. Portanto, a igreja não será julgada. A noiva do Cordeiro não. Aqueles que participaram do arrebatamento, que fizeram parte do arrebatamento, que apresentaram as suas obras diante do tribunal de Cristo, este não será julgado, mas estará julgando, estará junto, fazendo parte do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Jesus, juntamente com sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4, versículo 1, a parte B. O Salmo 9 e o versículo 8. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita, amados e diletos irmãos, se converter ao Senhor Jesus aqui na terra, nos dias em que estão vivos sobre a terra. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Amados, precisamos nos aproximar de Cristo. Precisamos nos arrepender. As pessoas que querem fazer parte da noiva do Cordeiro precisam arrepender-se dos seus pecados. Precisa entregar-se ao domínio do Senhor Jesus, reconhecendo Jesus como sendo o Salvador e o Senhor.
porque depois será impossível. Após a morte não há como a pessoa ser salva. O apóstolo Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disse: deu certeza a todos, ressuscitando ao Senhor Jesus dos mortos. O Senhor Jesus ressuscitou do meio dos mortos para ser o justo juiz. Atos 17, 31. Hebreus 12, verso 23. É por meio do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, será Ele que irá julgar, pois Ele será o supremo juiz assentado no trono branco, no juízo final. Pois Deus deu ao Senhor Jesus toda a autoridade. O Senhor nosso Deus deu a Ele toda a autoridade. A Bíblia afirma isso. João 5, 22 e 27. E Ele estará sentado sobre o grande trono branco. Apocalipse 20, verso 11. Portanto, amados, diante do Senhor Jesus, todos os joelhos se dobrarão. Queira ou não, todos os seres humanos se prostrarão diante dele. Os ditadores do mundo irão se curvar diante de Cristo. Os governantes, os juízes, os juristas, os políticos, os cientistas, os militares de todas as patentes, os milionários, na sua soberba e arrogância e prepotência, e também os pobres, os analfabetos, os miseráveis, se não tiverem aceitado a Cristo como Senhor e Salvador. Diz a palavra: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós, amados, dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 11 e 12. Portanto, amados, devemos dar glória a Deus, que Deus seja glorificado, pois atualmente já temos o privilégio de dobrar o nosso joelho em adoração, em adorar a Deus, ao Senhor, em espírito e verdade. Portanto, nós que somos adoradores, que nós já postramos diante de Cristo, somos bem-aventurados. Mas haverá alguém que terá que prestar conta ao justo juiz. E quem são essas pessoas? Segundo o relato que nós vimos, todos os que serão julgados, primeiro serão julgados todos os que desde Caim amam e praticam iniquidade. Estes, que não se arrependeram dos seus pecados, vão enfrentar o juízo divino. Também será julgado todos os que que permanecerem vivos naquela ocasião. Todos os salvos que tiveram morrido durante o milênio, amados. Pois no período do milênio, as pessoas irão viver normalmente, produzirão filhos. Eu estou falando dos seres humanos, porque a igreja de Cristo já é glorificada. A igreja de Cristo já é uma igreja espiritual. Já tem corpo espiritual e nesse o domínio da morte não tem mais. Eu estou falando daqueles que permanecerem vivos no milênio. Eles podem morrer.
e todos aqueles que morreram na ocasião do milênio, serão julgados. Todos os salvos que tiveram morrido durante o milênio passarão pelo julgamento de Cristo. Daniel 12, verso 2. Os anjos que seguiram ao querubins rebelde, que se rebelaram contra Deus, também terão de comparecer ao julgamento para receber o seu justo castigo. Isto está registrado no livro de Judas, Judas 6. Judas é um livro só, é um capítulo só. Também vão prestar conta a Deus todos os falsos profetas, os falsos obreiros. Eu quero dizer aos falsos profetas que estão atuando nesses últimos dias: vocês são conscientes dos seus atos. Vocês que estão trazendo profecia que Deus não está por trás disso. Vocês são falsos profetas e vocês serão julgados pelo grande trono branco, por aquele que está sentado sobre o grande trono branco. Os falsos obreiros, os falsos pregadores, que têm impedido muitas vezes a igreja de Cristo de prosseguir na fé, que afastam as pessoas, que impedem as pessoas de conhecer o próprio Filho de Deus. Ali estarão também todos os governantes, todos os magistrados, todos os juízes, todos os políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, contra a moral, contra a lei de Deus. Leis que pervertem o direito dos pobres, leis que pervertem o direito dos órfãos, lei que perverte os direitos da viúva, leis que vai contra o casamento, contra a família. Todas essas pessoas que criaram estas leis para defender o pecado aqui na terra passarão diante do tribunal de Cristo. Todos os que estiverem vivos ou mortos estes não escaparão do tribunal divino. Não adianta pensar que morreu, acabou-se. Não. Todos aqueles que perverteram a justiça de Deus, todos aqueles que se corromperam, vão um dia estar diante do tribunal, do grande trono branco, e será julgado por aquilo que praticaram. E as bases do juízo final, a Bíblia diz que serão abertos livros serão abertos no dia do juízo final. Nesses livros que serão abertos, pois a Bíblia diz vários livros. Mas que livros são estes? Estes livros são uma representação, amados. São uma representação do julgamento divino. Segundo a palavra de Deus, neles foram registradas todas as ações de todos os seres humanos, tanto boas quanto más. Tudo aquilo praticado por todos os seres humanos, desde o início da fundação do mundo até o dia do julgamento. Tudo aquilo que o ser humano praticou está registrado no livro de Deus. O julgamento de Deus terá como base o registro divino. Tudo aquilo que está contido ali, ninguém poderá dizer que foi julgado de uma maneira injusta, pois diante do tribunal de Deus,
diante do grande trono branco, tudo estará registrado com precisão. Tudo irá ser revelado com exatidão. É importante ressaltar, amados, que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é unicamente pela fé, pela graça divina. Mas as nossas ações evidenciam a nossa transformação ou a nossa conversão. Aquele que já experimentou a alegria da salvação, o novo nascimento, aquele que nasceu da água e do Espírito, precisa de mostrar, através das suas ações, a nova vida em Cristo, mediante o seu fruto, ou seja, as suas ações. Precisamos, amados irmãos, produzir o fruto que a Bíblia chama fruto do Espírito. Qual será a sentença, portanto, nesse julgamento? A palavra de Deus afirma que todos os que não foram achados escrito seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. Estes estarão eternamente separados de Deus. Quão terrível será este juízo! Qual terrível é o estado para esta pessoa! Há um juízo terrível para aqueles que não receberam pela fé a graça da salvação. A igreja precisa, portanto, se preparar. A igreja de Cristo precisa, portanto, estar preparado, anunciando a todos as mensagens do Evangelho. A igreja de Cristo precisa propagar esta palavra, tornar-se ganhador de alma para Jesus Cristo. Ganhar alma enquanto é tempo. Hoje, amados, é o tempo da oportunidade. A Bíblia diz que existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da salvação. Nós estamos vivendo o tempo da misericórdia de Deus. O tempo da salvação é agora. Portanto, precisamos, amados irmãos, agir, propagar esta palavra. Que nós não venhamos ser como no período de Noé. Noé pregou para a sua geração. Noé pregou que haveria um juízo do Senhor. E ninguém deu ouvido à pregação de Noé. Rejeitaram a mensagem de Noé. Porém, amados, no dia da ira de Deus, no dia da ira de Deus, todos tentaram chegar-se, aproximar-se e alcançar a salvação prometida por Noé. Mas a Bíblia diz que somente a família de Noé foi salvo. As pessoas deixaram para a última hora. O dia da ira chegou. E quando a ira de Deus se derramou, todos pereceram. Quero concluir a minha fala acerca desta mensagem, amados irmãos, dizendo que o dia do juízo de Deus virá para todos. Portanto, precisamos estar preparados. Eu pergunto, você está preparado? Eu respondo, será que
Eu mesmo estou preparado? Tem momentos que eu analiso a minha vida e vejo tantas coisas erradas e me preocupo com isso. Eu digo para você, amado, ore, leia a palavra de Deus e jamais permita que a carne domine a sua mente. A Bíblia diz que o diabo está a derredor buscando a quem possa tragar. O diabo está no mundo. O diabo, ele atua no mundo. E o mundo quer te atrair, o mundo atrai a cada um de nós. O mundo nos faz pecar. O mundo nos faz abandonar a Jesus. O mundo nos afasta de Deus. Neste mundo temos muitas tribulações. Mas a Bíblia diz: alegrai-vos antes, porque por estar o vosso nome escrito nos céus. Lucas 10, verso 20. Se pela fé você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua salvação está garantido pelo Senhor Jesus Cristo. A sua salvação já pertence a você. Agora resta você permanecer fiel até o fim. Jamais afaste-se da presença de Deus. Jamais abandone-se a Deus. Não queira passar pelo juízo final. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Quando você entregou sua vida a Jesus, o Senhor Jesus lavou você pelo seu sangue carmesim. Ele escreveu uma nova história para a sua vida. Ele mudou o quadro, a situação que pairava sobre você. Pois havia uma sentença de condenação sobre a minha vida. Mas Jesus Cristo escreveu uma nova história para nós. E Ele diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que abandonaram o pecado. Para aqueles que abandonaram a iniquidade. Para aqueles que buscam a vida de retidão. Para este não há nenhuma condenação, pois Cristo é que nos garante a vitória. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é que nos conduz à pastagem verdejante. Ele que nos leva pela vereda da justiça. Ele que nos guarda debaixo da sua infinita misericórdia. Ele é o Senhor, o único, eterno e soberano. É o único que é Rei dos Reis. É o único advogado fiel. É o único que entregou sua vida para resgatar a nossa. Portanto, ame ao Senhor. Não se afaste deste caminho glorioso que Ele te pôs. Seja seu emissário. Seja porta-voz da voz do Senhor. Propague a palavra de Deus. Anuncie a salvação enquanto é tempo. Anuncie a verdade da palavra de Deus enquanto é tempo. Pois o que virá, virá, e não tardará. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas nós precisamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia da nossa vida, pois o amanhã pertence a Deus. Ontem já faz parte do passado. O amanhã é incerto. Portanto, vamos viver o dia de hoje como verdadeira luz deste mundo, como verdadeiro sal desta terra. Eterno e soberano Deus,
Te glorifico, Senhor, te louvo, te dou graça, pela tua misericórdia, por esta palavra, Senhor, oriunda do teu coração, para o meu coração. Pois sempre que eu venho trazer uma palavra, uma mensagem, Senhor, é a minha alma que se alimenta, é o meu espírito que se regozija na tua presença, e eu me alimento, Senhor, de ti. Então, Senhor, me instrua, me ensina, para que eu, ao transmitir a tua palavra, não venha salvar a outros e perder a minha própria salvação. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados e diletos irmãos, eu estarei falando na próxima mensagem sobre os novos céus e a nova terra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.